Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Estamos na terceira semana com uma nova temporada, agora estudando a respeito do Deus Espírito Santo, o Deus que atua nos bastidores. E nessa terceira semana de estudos, vamos estudar hoje sobre os símbolos bíblicos do Espírito Santo. Esse é o tema de hoje. Quero convidar você então a pegar a sua Bíblia e a se juntar a nós com os convidados que vieram aqui de vários estados do Brasil para esse momento especial de estudo da Palavra de Deus. Aqui já estamos todos, com nossas Bíblias prontas para começarmos o estudo. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais a respeito das imagens, dos símbolos que a Bíblia usa para descrever o Espírito Santo. Por que é importante compreendermos isso? Porque Deus é um Deus que se revela. Vimos semana passada que Ele, o Espírito Santo, é o produtor da Bíblia. Ele que produziu a Bíblia, que inspirou, que revelou, que hoje ilumina quando estudamos. E a própria Bíblia revela melhor quem é Ele através de símbolos. Então vamos estudar alguns desses símbolos. Os autores falam em vários símbolos, mas nós selecionamos 7 dos principais símbolos. E hoje quero convidar você a nós viajarmos na Bíblia e aprendermos mais desses símbolos, tá bem? Nós temos um presente para você, que eu quero aproveitar e oferecer. É uma linda revista com todo o tema que nós estamos estudando aqui no programa Bíblia Fácil. É o tema Espírito Santo, Deus dos bastidores. Vou mostrar para você aqui essa revista. Você pode solicitar a sua agora. Como? Mandando uma mensagem para o nosso WhatsApp. Vai aparecer aí na tela, WhatsApp. Basta você dizer assim, eu quero a revista Espírito Santo. Manda para a gente o seu WhatsApp, a gente vai te devolver um link para você preencher os seus dados postais e a gente vai mandar para a sua casa essa revista. Se você quiser, pode acessar o nosso site agora, biblia.com.br. Esse é o nosso site, biblia.com.br. Nesse site você vai encontrar esta revista, você clica nela, preenche os seus dados e a gente manda para você. Então você pode pedir pelo site, tá bem? Ou se você quiser telefonar para nós, em horário comercial, você consegue fazer o seu pedido no telefone 0 operadora 12 21 27 3121, tá bem? 0 operadora 12 21 27 3121. Quanto eu pago pela revista? Você não paga nada. É um presente da Novo Tempo para você e a gente agradece mais uma vez o apoio dos Anjos da Esperança. Graças a vocês, nós podemos oferecer esses estudos aqui de forma gratuita, tá bem? Vamos então pegar nossas Bíblias, mas antes de abrir a Palavra de Deus, a gente tem um hábito aqui, de orar. Por quê? Porque ao estudarmos a respeito do Espírito Santo, nós estamos pisando em terra santa. A gente está entrando em temas especiais e hoje vamos estudar um pouquinho sobre símbolos do Espírito Santo. Então nós precisamos, como vimos semana passada, da iluminação do Espírito Santo para entendermos a vontade de Deus revelada nesse livro, tá bem? Você que está em casa, então, se junte a nós nessa oração e vamos buscar a direção de Deus. Nosso Pai de amor, mais uma vez agradecemos o privilégio que temos de estarmos aqui com os nossos amigos para estudarmos a Tua Palavra. E agora, a nossa classe se une a milhares de telespectadores espalhados pelo Brasil e pelo mundo afora, que nesse momento também param para abrir a Tua Palavra e ouvir a Tua voz. Que o Teu bom e Santo Espírito nos dirija e que nós compreendamos a Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos então a alguns textos e entendermos melhor. Hoje o tema é: quais símbolos a Bíblia usa em alusão ao Espírito Santo? São vários símbolos, nós selecionamos os 7 principais. Vamos passar então 7 símbolos do Espírito Santo. O primeiro símbolo que a Bíblia usa, ou o primeiro que eu escolhi na Bíblia para estudarmos, é o vento. O Espírito Santo simbolizado pelo vento. Isso surgiu numa conversa de Jesus com um príncipe judeu chamado Nicodemos. Está lembrado de Nicodemos? Está lá em João capítulo 3. Nos versículos 5 a 8 nós lemos o seguinte: Respondeu Jesus, em verdade te digo,
quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vais. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então foi o próprio Cristo quem disse, o vento sopra. Você pode ver os efeitos do vento, mas a gente não vê o vento. Jesus falou assim, é aquele que é nascido do Espírito. Isso quer dizer que na Bíblia nós temos uma analogia do vento para o Espírito Santo. Agora, por que que o vento é usado? A palavra vento, na língua grega, nós vamos aprender agora, é o termo, em hebraico, ruach, e em grego, pneuma, são traduzidos não apenas como espírito, mas às vezes aparece vento, às vezes aparece ar e às vezes aparece sopro. Então, o sopro é o ar em movimento. O vento também é o ar em movimento. Então, essa palavra pneuma do grego, ou ruach do hebraico, dá a ideia de espírito, vento, sopro. Daqui nós temos a expressão do sopro divino, que vimos também semana passada, né? O sopro de Deus. Em Jó 33, verso 4, Jó escreveu, o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. E é claro que Jó está fazendo alusão a Gênesis 1, 26, quando Deus criou ali um boneco de barro e fez o quê? Soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então, assim como Deus soprou para que o homem fosse criado, nós também vimos que o Espírito soprou na mente dos profetas para que a Bíblia fosse produzida. Então, o sopro, o vento, é um símbolo também para o Espírito Santo. Isso é ensinado pelo próprio Jesus Cristo. O Espírito Santo, simbolizado pelo ar, vento ou sopro, traz à alma o fôlego de vida. Assim como trouxe vida para Adão, traz vida para a nossa alma hoje. É o Espírito que nos vivifica, é Ele que nos anima, quem nos fortalece. Então, a sua mais importante obra é comunicar nova vida, quer na criação de Adão ou quer na recriação, quando o homem é aproximado de Deus mais uma vez. Então, o pecado nos distanciou de Deus e é o sopro do Espírito, o vento do Espírito que nos traz de volta. Bom, para dizer a verdade, não existe nenhum pecador que se converta senão pela obra do Espírito Santo. É por isso que o Espírito é o agente tanto da criação quanto da recriação. Ele tanto nos criou quanto nos aproxima de Deus. Todas as vezes que alguém se arrepende e se converte, é pela obra exclusiva do Espírito Santo. É por isso que é tão importante estudarmos esse tema. Então, quem é o Deus Espírito? É o sopro divino que infla nossa alma e nos traz de volta para Deus. O profeta diz assim, quando andares, ou pela direita ou pela esquerda, ouvirás por trás de ti uma voz, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Esse é o Espírito que fala conosco. É o sopro divino, ok? Qual é um outro símbolo que a Bíblia usa para o Espírito Santo? Água. Também rios de água. Queria que você lesse comigo o Evangelho de João. Abra sua Bíblia comigo aí em João. Vamos lá agora para o capítulo 7, versos 37 a 39. João, capítulo 7, versos 37 até o verso 39. A Bíblia que vocês estão usando aqui é a página 714, né? Ou 715. Aí está, 37 a 39, página 714, tá bem? Encontraram aí? Vou pedir então, pedir ao Leandro que leia para a gente, por gentileza, esse texto. Vamos então observar aqui agora, em João, um segundo simbolismo para o Espírito Santo.
No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha em mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que neles crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Olha aí. Aqueles que creem em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. E aí João explica, e isto ele disse com referência ao Espírito que haveriam de receber. Então você percebe que aqui o próprio Cristo está comparando a obra do Espírito Santo a rios de água. Então, a água que Cristo se referia era a revelação de sua graça e de seu Espírito. Isto é a água que Jesus se referia. E esses são a única fonte que pode mitigar a sede da alma. Então nós temos sede de Deus e só o Espírito pode mitigar essa sede. Pensando numa fala do Cristo, ele disse assim para os discípulos: convém para vocês que eu vá. É conveniente para vocês que eu vá, porque quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo. Você lembra desse texto? Aí você pergunta assim, por que era conveniente que Jesus fosse? Porque enquanto Cristo estava com os discípulos, ele estava circunscrito a uma geografia. Se Jesus estivesse em Jerusalém, ele não podia estar lá na Galileia, porque ele estava encarnado. Mas quando ele fosse mandar seu Espírito, o Espírito estaria nos discípulos. E Jesus disse isso, ele estará em vós. E então o Espírito poderia estar com todos, independente do local. Por isso Jesus falou, convém que eu vá, porque o Espírito vai estar em vocês. Então o Espírito, ele é a água que atua em nós. Por isso, aonde quer que estejamos, o Espírito pode estar conosco. Então ele é a água da vida. Aí eu não separei aqui, eu acho que não, deixa eu só conferir aqui. Não separei, mas no diálogo de Jesus com a mulher samaritana, lembra? Olha, aquele que beber da água desse poço tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Que água é esta? É uma alusão ao Espírito Santo também, certo? Então nós temos que entender esse simbolismo. Sim, minha amiga, vamos aqui, deixa eu só lembrar o teu nome aqui. Adriana? Isso. Pois não, Adriana? Tenho uma dúvida, então. Antes de Jesus ter vindo, como é que era a função do Espírito Santo antes da vinda dele? Muitas pessoas têm essa dúvida, né? Porque o Cristo veio, prometeu o Espírito, e nós temos na Bíblia, de fato, um dia em que o Espírito é dado. Estão lembrados dessa data? Que festa aconteceu isso? Pentecostes. Mas antes do Pentecostes, o Espírito já estava aí, né? O próprio Cristo soprou o Espírito Santo sobre os discípulos, estão lembrados? Recebei o Espírito. Mas o Espírito, antes do Pentecostes, ele tinha uma função diferente. Eu vou entrar nesse assunto, num outro tema, quando eu falar sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. É um tema aqui da nossa série, mas eu vou adiantar para você o seguinte, a diferença principal entre a obra do Espírito antes do Pentecostes e após o Pentecostes é que antes ele atuava de fora para dentro. Então o Espírito vinha para capacitar as pessoas. Está lembrado dos dois homens que eram os artistas do santuário, o Aléu e a Aualibe? O Espírito veio para capacitá-los, para desenharem, para bordarem as cortinas do santuário. Então o Espírito vinha para habilitar as pessoas, para dar força, para capacitar para uma missão. Então era uma atuação de fora para dentro. No Novo Testamento, pós-Pentecostes, agora não, é de dentro para fora. O Espírito estará em vós. Porque, examinando as Escrituras e fazendo os estudos, a gente entende que o Espírito de Deus estava presente, né? Uhum. Ele se manifestava em voz, em fogo, com sombra, com luz. Então a gente entende também isso, o Espírito dele estava mais
mais visível? A gente pode Ele afirmar tinha, isso? também havia manifestações do Espírito no Antigo Testamento, só que no plano da salvação, cada ser da divindade tem um momento específico de atuar na história. Por exemplo, chegou o momento em que o Deus Filho tinha que se encarnar, né? Então, Gálatas 4:4 diz, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Tinha um momento de Cristo vir. Então, agora é o Cristo que tem um papel. E ele passa 33 anos, ele leva uma vida santa, ele morre por todos nós. Agora, quando ele termina a obra dele aqui na terra, ele vai para o céu e envia o Espírito, que vai fazer o quê? Vai dar continuidade à obra dele. Então, em cada momento da história, um ser da divindade tem um momento específico de atuar. E essas manifestações estão em toda a Bíblia, né? Nós vamos ver aqui simbolismos do Antigo Testamento aplicados também ao Espírito Santo. Ok? Então, vamos avançando. Por que o Espírito Santo é simbolizado pela água? Quais são as características que a água tem? A água serve para purificar, para satisfazer, para reanimar, para fazer crescer. Esta é a obra do Espírito Santo. Mediante a graça de Cristo na vida do crente, ela faz tudo isso. Ela purifica o nosso coração, ela nos reaviva, ela dá crescimento espiritual. É o Espírito, a água da vida. Então, esses simbolismos que a Bíblia apresenta são figuras que Deus deu para compreendermos melhor quem é o Espírito Santo. A gente chama isso às vezes de antropoformismos. São formas humanas de tentar descrever algo divino. É Deus se revelando, é Deus querendo que a gente o conheça melhor. Então, parte-se do conhecido para o desconhecido. Daquilo que é comum para nós, que é a água, para o desconhecido, que é a obra do Espírito no coração humano. Vamos então para o próximo simbolismo, o terceiro. Na Bíblia, o Espírito Santo também é simbolizado pelo óleo ou pelo azeite. Foi o próprio Cristo quem contou uma parábola em Mateus 25. Vou pedir então aí o nosso amigo lá de Santa Catarina, que vai ler o nosso amigo, o sobrenome dele que é Pedra, né? Aprendemos aqui, né, Gerson? Gerson Pedra, Stein. Gerson, por gentileza, Mateus capítulo 25, versos 1 a 4. Nós temos nesse texto aqui a parábola das 10 virgens. Por gentileza, versos 1 a 4. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas estavam nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite e vasilhas. Olha aí, Jesus disse que haviam 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram nécias, tolas. Quando você vai para o Salmo 119, verso 105, o que diz lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, esta lâmpada que as virgens seguravam é também um símbolo da palavra, certo? Agora, o azeite que vai dentro da lâmpada é um símbolo do Espírito. Você vai encontrar isso em Zacarias no capítulo 4, versos 1 a 6. Então, na Bíblia, o óleo ou azeite eram símbolos do Espírito, eram a luz que iluminava. Inclusive, lá no santuário, havia apenas um candelabro com 7 lâmpadas, alimentadas por azeite. A única luz do santuário era um candelabro alimentado por azeite. Então, o azeite é na Bíblia símbolo de luz. Em 11 textos do Antigo Testamento, você tem a luz relacionada com a obra do Espírito Santo. Sem a luz do Espírito, nossos pés vacilam e nós seremos deixados em trevas. Então, o Espírito é o azeite, é o óleo. E esses eram os combustíveis principais para ter luz. Ou seja, o Espírito é quem ilumina o nosso caminho. E ele ilumina o nosso caminho através da palavra. Então, ele é o autor da Bíblia.
Ele é quem produziu a Bíblia e Ele entrega para nós a palavra para nos guiar também no caminho. Por isso que o Salmo escreveu assim: guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então ele guardava a palavra no coração. E o azeite que alimenta a palavra, o azeite que representa a luz, é um símbolo também do Espírito Santo. Você se lembra que o azeite também era usado nas cerimônias de unção? Você vai encontrar, por exemplo, o caso aqui de 1 Samuel 16, 13. Aqui nós temos um momento em que o profeta Samuel unge a Davi como o próximo rei de Israel. Então, quando recebemos o óleo, o azeite do Espírito Santo, nós somos separados para o Senhor e nossa vida é agora por Ele usada para testemunhar aos outros. Então, Davi, ao ser ungido por Samuel, ele estava sendo separado. E em Atos 1:8, Jesus diz assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então o Espírito nos separa para uma obra especial. No caso de Davi, para dirigir o povo de Israel. No nosso caso, para sermos testemunhas de Cristo. Então o azeite, o óleo, era o óleo da unção, que significava: você está sendo separado por uma missão específica. Lembra de Arão, o primeiro sumo sacerdote na história de Israel? Também foi ungido. Para quê? Para ser o líder espiritual do povo. Então o azeite tem esse símbolo, simboliza a obra do Espírito de nos separar, de nos usar como testemunhas. Belo símbolo, né? O azeite. Quarto símbolo, o fogo. O fogo na Bíblia também é símbolo do Espírito. Vamos lá, Mateus 3:11, acha aí na sua Bíblia, e eu vou pedir um voluntário que me ajude na leitura. Mateus capítulo 3, verso 11, na página 634. 634. Achou aí? Mariana, você achou? Por gentileza, então, Mariana, Mateus capítulo 3, verso 11, por gentileza. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem é que está dizendo aqui? Palavras de quem aqui? João Batista. João Batista era o precursor de Jesus, aquele que veio para preparar o caminho para o Messias. Eu sou apaixonado por esse personagem, viu? Jesus disse assim: olha, dos nascidos de mulher, nunca houve profeta maior do que João Batista. Olha, ouvi isso da boca do próprio Cristo. Extraordinário, né? Não era fraco não, né? João Batista não era fraco não, viu? E aí João Batista diz: olha, o que vem depois de mim, eu não sou digno de amarrar as sandálias dos pés dele. No original está assim: mas ele vos batizará com o Espírito Santo, com fogo. Entendeu? Aqui no original, o fogo é uma partícula explicativa. Não é que ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, como traduziu-se. Não, ele vai batizar com o Espírito Santo, com fogo. Entendeu? O fogo é o mesmo Espírito. Isso você pode aprender não só aqui, mas quando nós vamos para vários textos do Antigo Testamento, o fogo é um símbolo do Espírito. Quando vamos para Êxodo, capítulo 3, verso 2, ali o fogo simboliza a presença de Deus. Lembra da sarça? Ali é o contexto da sarça. A sarça que ardia, o fogo era um símbolo da presença de Deus. Quando vamos para Êxodo 13, 21, você tem aqui o exemplo da coluna de fogo que acompanhava o povo de Israel. Aqui o fogo é um símbolo de proteção divina. E quando vamos para Isaías capítulo 6, você tem o chamado do profeta, quando ele é tocado nos lábios com a brasa viva tirada do altar de fogo.
Ali o símbolo do fogo é um elemento de purificação. Isaías, teus pecados estão perdoados. A gente pode lembrar também do tabernáculo, né, terrestre, do santuário terrestre, Aham, que o Espírito de Deus descia como fogo. isso aí. Também. Então você veja quantos exemplos nós temos na Bíblia. Sim, Jonas? Acho que a gente pode citar também, pastor, acho que Hebreus 12, 29, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Fogo consumidor. Ele purifica. Agora, para aquele que não quer abandonar o pecado, ele destrói. Fogo consumidor. Sim, exato. Então ele vem para purificar do pecado, mas quem não largar o pecado será destruído junto com o pecado. Então o fogo é um símbolo de purificação. Assim, a razão que este símbolo é aplicado ao Espírito Santo é a sua capacidade de quê? Iluminar, aquecer, limpar e purificar. E aqui está o texto que você acabou de ler em Hebreus 12, 29. Ele é fogo consumidor, ou seja, a santidade divina é a essência do fogo. Lembra de Atos capítulo 2? O que diz lá quando os discípulos receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes? Eu acho que eu separei esse texto aqui, deixa eu ver se eu separei. Aqui está. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de quê? Como de fogo. E pousou sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Línguas de fogo. Olha aqui mais uma vez, o Espírito Santo sendo comparado ao fogo. Então vamos recapitular? Quais são os 4 elementos que nós já estudamos até aqui? Os 4 símbolos do Espírito Santo. O primeiro deles que nós vimos qual foi? O vento, o ar, o sopro. Qual foi o segundo? A água, rios de água da vida. Qual foi o terceiro? O óleo, o azeite. E o quarto? O fogo. Ainda faltam 3, porque vamos passar aqui hoje 7 símbolos do Espírito Santo. E para cada um desses elementos, você tem a designação de uma obra específica do Espírito Santo. Então, o Espírito é aquele que traz vida, como o fôlego de Deus. O Espírito Santo é aquele que purifica, como a água da vida. É aquele que aquece, que ilumina, como o azeite que produz a luz. Mas é também aquele que purifica, como o fogo. Então, esses símbolos nos são dados na Bíblia para entendermos melhor quem é o Deus Espírito Santo. E tem mais 3 ainda. Então, daqui a pouquinho a gente volta para continuar sobre os símbolos do Espírito Santo. Então, a pomba é um símbolo do Espírito Santo na Bíblia. Aí você pergunta assim, mas o que é que tem uma pomba que pode ser comparada à obra do Espírito Santo? Por que este animal foi escolhido? Você sabe que a pomba era muito comum, né? Na Palestina, muito comum nos dias de Cristo. De volta com o seu programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo um pouco mais a respeito do Espírito Santo. Essa é a temática dessa nova temporada. E chegamos ao terceiro tema, onde estamos aprendendo sobre os símbolos bíblicos do Espírito Santo. A Bíblia apresenta vários símbolos sobre o Espírito Santo. Nós separamos 7 para estudarmos com você hoje. Vimos no primeiro bloco os 4 primeiros símbolos, nos faltam 3 ainda. E através de cada símbolo, a gente aprofunda um pouquinho mais do nosso conhecimento de quem é o Deus Espírito Santo. Quer aprender mais desse assunto? Que tal você pegar o nosso livro-texto? É isso aqui, ó. É uma revista sobre o Espírito Santo. Essa revista é um presente da Novo Tempo para você. Eu vou mostrar aqui na câmera 1 esse presente que você pode solicitar agora. Você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que aparece aí na sua tela, e você diga assim, eu quero a revista Espírito Santo, tá bom? E a gente vai orientar você a como pegar. Você pode também acessar o nosso site agora na internet, biblia.com.br. Nesse site você vai clicar na revista,
preencher os seus dados e nós vamos mandar para a sua casa através dos correios. Ou, se você preferir, no horário comercial, você liga para a Escola Bíblica da Novo Tempo. O nosso telefone é 12 21 27 3121. 0 operadora 12 21 27 3121. Tá bem? Pastor Arilton, e quanto eu pago pela revista? Você não paga nada. É um presente da Novo Tempo para você, ok? Peça a sua revista e se junte a nós, então, nessa grande classe de estudos da Bíblia. No primeiro bloco, vimos aqui sobre os simbolismos do Espírito Santo. Terminamos o quarto, que é o fogo. E qual será o quinto simbolismo? O quinto símbolo aplicado ao Espírito Santo é bem conhecido, a pomba. E eu queria convidar agora você a ler conosco Mateus 3, 16 e 17. Pega a sua Bíblia em casa aí, o Jonas vai ler aqui para a gente, tá bom? E você vai acompanhar e presta com atenção como que a gente vê na Bíblia que a pomba é um símbolo do Espírito Santo. Jonas, Mateus 3, 16 e 17. E, sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. O texto não é claro, Jonas? Sim. Viu o Espírito de Deus descendo sobre ele, Exato. em forma corpórea de pomba. Exato. No Evangelho de João, aludindo a esse mesmo evento, João diz assim: eu vi a pomba descer dos céus. João dá esse testemunho. Eu vi a pomba descer sobre ele. Então, a pomba é um símbolo do Espírito Santo na Bíblia. Aí você pergunta assim, mas o que é que tem uma pomba que pode ser comparada à obra do Espírito Santo? Por que este animal foi escolhido? Você sabe que a pomba era muito comum, né? Na Palestina, muito comum nos dias de Cristo. O termo usado para pomba aqui, na língua grega, é aquela pomba que fica próximo ali às pessoas. Agora, uma pomba. Eu queria separar com vocês pelo menos 3 coisas que a gente aprende com a pomba. A primeira coisa é a inocência ou a pureza. A pomba simboliza isso. E eu queria que então alguém lesse Tito 3, verso 5, ficou com Mariana, não foi? Tito 3, 5, por gentileza, Mariana. Vamos ver então o que a Bíblia fala sobre a inocência ou a pureza do Espírito Santo. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Lavar renovador do Espírito Santo. O lavar, a purificação do Espírito Santo. A pomba é um símbolo de pureza e a obra de Cristo, a obra do Espírito, é purificar. Então, Cristo nos chamou mediante o lavar, e aí usa 2 expressões, né? Renovador e purificador também fala? Quais são as 2 expressões que Tito usa? E renovador. Ele renova, ele regenera. Essa é a obra do Espírito, comparado com a pomba. Mas há um segundo elemento que a gente aprende da pomba. A pomba é um símbolo de paz. E olha o que diz João 14, 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito vai estar em nós. Agora, em João 14, 27, Jesus vai declarar: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Como que esta paz de Cristo é dada às pessoas? Mediante a habitação do Espírito. Porque Ele prometeu que esta paz é dada quando o Espírito habita no coração. Então Jesus falou assim: a minha paz eu vos dou. Ou seja, esse sentimento de tranquilidade, de contentamento, de confiança, que deve tomar conta do cristão, mesmo em meio às tormentas. Está lembrado lá da tempestade do Mar da Galileia? O barco sendo levado de um lado para o outro, os discípulos temendo pela vida, e Jesus
dormindo calmamente no travesseiro. Esta paz que Jesus desfrutava, Ele quer que nós desfrutemos. Agora, como que eu posso ter paz mesmo no mundo atribulado? Quando o Espírito habita o coração. Então, é a habitação do Espírito que traz paz, que nos acalma, que nos dá sentido para tudo que a gente faz. Mas há um terceiro elemento, que nós podemos aprender com a pomba. Você sabe que o pombo correio é uma coisa dos tempos bíblicos, né? Quando eles adestravam os pombos para levar as mensagens. Então a pomba tornou-se símbolo de mensagem, do mensageiro. E olha o que diz aqui, eu não sei se eu separei, Atos 9:31, dei para alguém esse texto? Dei para você? Então, por gentileza, Miriam, Atos 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Olha aí, o Evangelho foi atingindo todas as regiões no poder do Espírito. Aqui está o símbolo do pombo correio, da pomba que simboliza a mensagem. O Espírito é aquele que leva a palavra de Deus. E aí diz que a igreja crescia. Se nós formos para Colossenses 1:23, lá Paulo vai dizer assim, o Evangelho atingiu a toda criatura debaixo do céu. E quem foi o responsável por levar esse Evangelho a todos? Quem estava à frente da missão? Quem dizia para estes assim, vocês vão. Dizia para algum, não vai para lá, vai para cá. Quem é que fazia isso? O Espírito Santo. Entendeu? Nós vamos ter um tema aqui que vai ser o Espírito Santo no ministério apostólico. E nós vamos dar uma olhadinha no livro de Atos. E você vai ver que em Atos é o Espírito quem comissiona, é o Espírito quem envia, é o Espírito quem proíbe de ir pregar. Não, vocês não vão para essa cidade, vocês vão para aquela cidade. Então o Espírito é o mensageiro. Assim como os pombos eram adestrados para levar as mensagens, é o Espírito que leva a palavra de Deus. E assim a igreja cristã primitiva cresceu, liderada pelo Espírito Santo. Não é um belo símbolo do Espírito? Por isso Jesus foi batizado e recebeu. Mas há um outro símbolo ainda, chuva. O Espírito Santo é usado também no símbolo, é descrito através do simbolismo da chuva. Joel 2:23. Vamos então para minha amiga Adriana. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida. Fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. Verso 28 agora, por gentileza. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Visões. Obrigado, Adriana. Aqui o profeta Joel compara a obra do Espírito Santo às chuvas. No capítulo 2, verso 23, ele diz aqui, ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora, aí na sua versão você leu assim, as primeiras chuvas e as últimas chuvas. As primeiras chuvas eram chamadas de chuva temporã e as últimas de serôdia, como diz aqui a versão da Bíblia que estamos usando. Na sua língua lá de nascimento na Bolívia, né, eles falam lluvia temprana e tardia. São expressões que o espanhol usa também para chuva temporã e chuva serôdia. Tá certo? Certo? Então a chuva temprana era a chuva temporã. E quando é que caía estas primeiras chuvas? Ela caía quando a semente era lançada ao solo. Então, pensa na terra árida e seca da Palestina. Quando vinha no final de outubro, novembro e início de dezembro, as chuvas, as primeiras chuvas, ou temporã, ou em espanhol temprana, era a hora de lançar a semente ao solo. A semente era lançada
a semente germinava, ela crescia, e quando chegavam os meses de março ou abril do ano seguinte, quando o grão já estava pronto para maturar, caíam as últimas chuvas, chuva serôdia ou lluvia tardia. Para que vinha essa chuva? Para que a planta tivesse força para maturar o grão e permitir a colheita. Então, o povo da Palestina dependia completamente das chuvas para a sobrevivência. A gente, não vou dizer vocês, né, mas eu pelo menos, a gente não tem isso muito claro na mente, que você quando quer um arroz, quando quer um trigo, você vai até um supermercado, você vai ali numa, como é que a gente chama? Numa gôndola, né? E pega o pacote, né, já emplastificado do cereal e vai para casa. Agora pensa na pessoa que vivia na Palestina. Ele tinha que lançar a semente ao solo. E se essa semente não brotasse, não germinasse, não viesse a colheita, eles não tinham o que comer. Todo mundo morreria. Então a chuva era indispensável. Aí o profeta Joel, inspirado pelo Espírito Santo, pega esta linguagem das chuvas e aplica a obra do Espírito Santo. E ele diz que vai cair a chuva temporã e também vai cair a chuva serôdia. Agora, quando é que caiu a chuva temporã? Olha o que diz Atos 2, 15 a 18, que meu amigo ali agora, Sten, vai ler, por gentileza. Gerson. Olha o cumprimento da promessa de Joel de que viria a primeira chuva, ou chuva temporã. Atos 2, 15 a 18. Estes homens não estão embriagados, como vides, pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Você leu 15, né? Isso. Leia até o 18, por gentileza. Tá, mas continua? Continua. Tá. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. Aí, para um pouquinho. Os discípulos estão pregando no Pentecostes. Receberam o Espírito Santo. Línguas como de fogo foram distribuídas. E eles começaram a pregar numa língua que eles não conheciam. Certo? Aí, quando eles começaram a pregar, as nações que estavam em Jerusalém para a festa do Pentecostes disseram assim: não são estes varões galileus que estão aí pregando? Os galileus não falam o grego e o aramaico? Como é que a gente levanta? Não. Esse povo não está bêbado como vocês estão pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Que hora era a terceira hora dos judeus? 9 da manhã. Gente, 9 da manhã. Esse povo não está bêbado como vocês estão pensando. Mas sabe o que é isso? É o que disse o profeta Joel, que a Adriana leu para nós agora. Lembra de Joel 2, 28? E acontecerá que depois, nos últimos dias, que derramarei meu Espírito. Então Pedro está dizendo que o evento de Pentecostes é o cumprimento de Joel 2, 28. Continua lendo, por favor. 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Olha o que Pedro está dizendo. O que vocês estão vendo aqui é o que disse o profeta Joel. E o que Joel falou? Que ele iria derramar chuva temporã e chuva serôdia. Então, o que aconteceu no evento do Pentecostes? Chuva temporã. Lá foi a chuva temporã, a primeira chuva. E assim como vinha a primeira chuva, para que o grão pudesse maturar, o grão foi semeado. Jesus veio como semeador, ele semeou o evangelho. Os discípulos continuaram a obra e agora a obra se espalhou por todo o planeta. Agora falta vir o quê? A chuva serôdia. E quando é que vem a chuva serôdia? Na hora da colheita. E quando é que vai ser a colheita? A colheita vai ser quando Cristo voltar a essa terra. Olha lá em Apocalipse 14, 14. Lá diz que quando Jesus voltar, ele tem em sua mão uma foice. E uma voz sai do santuário e diz assim: olha, pega a tua foice e ceifa a terra. Chegou a hora de ceifar. Então Cristo volta para colher.
Ele vem buscar o quê? O trigo. E o joio? Ele vai lançar para ser queimado. Entendeu? Então a chuva temporã já caiu. E a serôdia? Vai cair. E sobre ela vamos estudar aqui. O último tema da nossa temporada vai ser a chuva serôdia. O 15º tema, o último, vai ser sobre a chuva serôdia. Mas a Bíblia apresenta ainda mais uma última analogia ao Espírito Santo. Penhor, garantia. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Paulo está dizendo que a expressão penhor, em grego, arabon, é um símbolo do Espírito. E o que é arabon? Arabon é a primeira prestação que você pagava de alguma coisa que você comprava. Era um valor que você dava como garantia. Então, quando Deus dá o Espírito Santo ao crente, é a garantia de que um dia vai ser dada a vida eterna. Entendeu? O Espírito é o penhor, é a garantia de que nós teremos vida eterna. É por isso que quando a gente é batizado, após crer em Cristo, nós somos selados com o Espírito. Esse selo é o penhor. Então você está recebendo o Espírito, porque um dia você vai ter a vida eterna. É esse o simbolismo. Então, o Espírito Santo, ele sela. Paulo vai ensinar isso em Efésios 1, 13 e 14. Que nós somos selados pelo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Então nós somos selados até o resgate da propriedade. Quando é que nós seremos completamente levados para os céus, resgatados? Na volta de Jesus. É por isso que o Espírito Santo é usado aqui como penhor. E é na volta de Cristo que nós temos a certeza de que todo o valor será então entregue. Você percebe quantos simbolismos temos aqui a respeito do Espírito Santo? E todos esses 7 simbolismos em conjunto nos dão um belo quadro da terceira pessoa da divindade, da obra do Espírito Santo. E esses símbolos do Espírito nos apresentam um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia. É assim que esses símbolos descrevem o Espírito Santo. Estudá-los é conhecer mais a respeito do Deus Espírito e da obra que Ele faz em nosso coração. E esse Espírito que ilumina nossa mente toda vez que estudamos esse livro, como está fazendo agora, que Ele te ilumine e te alcance mais uma vez ao ouvirmos agora essa canção. Enquanto você ouvir essa música, pense, você é íntimo desse Espírito? Você conhece esse Espírito que usa símbolos para se revelar? A tua luz acendeu meu coração e eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser
que manifestas teu poder. Eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. A tua luz acendeu meu coração e eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Se você precisa de luz no seu caminho, o Espírito Santo é esta luz. Se você precisa de purificação de pecados que você cometeu, o Espírito é esse fogo que purifica, que renova. Se você está cansado e sedento na estrada da vida, Ele é a água, que pode mitigar a sua sede espiritual. Se você está ferido, Ele é o óleo, que pode untar as suas feridas e te trazer cura. Em cada símbolo do Espírito, nós vemos uma faceta do amor de Deus, uma forma como Ele se revela, o Deus que atua nos bastidores. Esse é o Deus do Espírito Santo. E não é maravilhoso conhecer um pouco mais dele a respeito dos símbolos da Bíblia? São formas que Deus usa para se revelar. E quando a gente conhece mais a respeito desse Espírito, a gente se apaixona. A gente consegue entender o amor que o Espírito tem e nós nos relacionamos com Ele da forma correta.
Vamos orar por esse Espírito. Pai Santo, que esse Espírito venha sobre todos nós, que ele seja a resposta às nossas orações, que ele traga o alívio que a nossa alma tanto precisa e que ele nos prepare a cada instante para o glorioso dia em que Jesus voltará. E o penhor que nos foi dado, o penhor do Espírito, recebamos então, como prometido, o dom da vida eterna. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém.